E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Estamos juntos para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje a gente vai discutir um problema muito interessante do capítulo 3 do volume 2 do livro do Moisés no Sensweig, sobre oscilações, ainda sem amortecimento e sem termo forçado. Antes disso, eu queria pedir, se você gostar desse vídeo, cogite se inscrever no canal, curte, compartilha e vamos para mais um problema. Então, esse problema aqui, ele basicamente estabelece o seguinte, né? A gente tem uma partícula que está presa a essa circunferência, né? Esse aro. Esse aro não tem atrito, porém, a partícula, ela, por ação de uma componente da força gravitacional, ela vai descer aqui e vai executar movimentos de oscilação em torno dessa posição, desse ponto que eu chamei aqui de P de equilíbrio. A gente já vai ver aqui rapidinho, né, que esse ponto de fato é o ponto de equilíbrio, onde nós temos a igualdade das forças. Por quê? Aqui eu desenhei nesse diagrama o problema, né, e nós temos uma força normal de contato dessa conta, desse objeto aqui, que é sempre dirigida para o centro, né? E, de fato, essa força vai ser importante aqui para a gente. Por quê? Porque a gente vai ver que, de acordo com o diagrama que eu desenhei aqui embaixo, para facilitar a nossa visualização, existe uma componente vertical do peso nessa direção radial. E existe uma componente tangencial, que é o que faz a conta deslizar ao longo dessa circunferência, né? Então, bom, vamos primeiro a essa questão associada ao equilíbrio, né? Então, no ponto P, que eu vou desenhar aqui, ponto P, que é o ponto mais baixo, notoriamente a força gravitacional, que é massa vezes G, G está para baixo aqui nesse diagrama, se iguala à força normal. Então, sem mistério, aquele é o ponto de equilíbrio em torno do qual as oscilações acontecem. E essas oscilações, ele pediu para a gente que a gente considerasse θ muito menor do que 1 radiano, que vai significar aí um ângulo de aproximadamente, né, 58, 50 e alguma coisa, mas menor do que 60 graus. Né? Então, nós estamos falando de um ângulo muito menor do que tipicamente 50 ou 60 graus, ou seja, um ângulo muito pequeno. Então, a solução do problema, ela passa por a gente, então, encontrar qual é a equação que rege esse movimento. Para facilitar, ao invés de considerarmos coordenadas cartesianas nesse problema, a gente vai considerar aquilo que o Moisés já usa desde o capítulo 1, que são as coordenadas do sistema móvel de vetores. E esse sistema móvel de vetores tem esse sistema R e θ que eu desenhei aqui, né? R está no sentido radial e para fora, e θ é um vetor sempre tangente à circunferência, né? Eu posso até desenhar aqui, ó. Θ é um vetor sempre tangente e que circula aqui sempre no sentido anti-horário convencionado como positivo. Então, o que é que nós temos aqui por esse desenho? Que é basicamente um destaque desse instante aqui, onde a partícula de massa m está sob um certo ângulo. Bom, na direção radial é muito simples. Eu posso ver que a força resultante na direção radial, ela é nula. Por quê? Porque a força resultante é a soma vetorial das forças. E na direção radial nós temos a normal mais a componente G radial, isso vetorialmente igual a zero. E isso vai me dar, obviamente, o quê? A normal em módulo n aponta na direção menos R, de acordo com esse diagrama. E a força gravitacional, que é o que eu estou chamando de peso, eu só não chamei de P aqui para não confundir com a própria nomenclatura que eu dei para o ponto mais baixo da trajetória nessa circunferência, correto? Então, vejamos, a força gravitacional, nesse caso, na direção radial, ela vai ser mais m vezes g em módulo, e aí nós temos que nos dar conta que ela está ligada com o peso através de uma componente que tem aqui uma projeção do tipo cosseno de θ. E ela aponta na mesma direção e sentido do vetor R.
Isso é igual a zero. Isso nos leva, portanto, à seguinte equação. Menos n mais mg cosseno θ para os módulos, que dá n igual a m vezes g vezes o cosseno de θ. Essa é a nossa primeira equação. É uma equação, na verdade, que estabelece um vínculo entre essas duas quantidades, né? Entre a massa e o ângulo e a normal. Está tudo certo. A gente até pode ver que como o ângulo é pequeno, sempre, ou seja, para θ muito menor que 1 radiano, você veja que n é aproximadamente m vezes g. Por quê? Porque o cosseno de θ, na aproximação de muito pequenos ângulos, eu só tenho a contribuição de ordem zero para o cosseno. Lembrando que o cosseno pode ser expandido numa série de Taylor, e aí eu obtenho essa possibilidade. Outro argumento possível físico, né, aqui é que o ângulo ser pequeno significa que essa projeção vai ser, do ponto de vista numérico, muito próximo da unidade, né? Ângulos muito pequenos vão ser ângulos muito próximos de zero e o cosseno de zero é 1. Muito bem. Então, na direção radial, sem nenhum mistério, essa é uma equação de vínculo. Vamos agora para a direção θ, que é justamente a direção associada a esse vetor aqui. Esse vetor que não tem nenhuma contrapartida no sentido oposto, ou seja, ele realmente é um vetor que vai me dar movimento na direção θ. Então, veja, F, G, θ, ele é um vetor resultante, de força resultante, na direção θ, e isso só pode ser igual a massa vezes uma aceleração, e aí eu vou já aqui colocar essa aceleração, uma aceleração na direção θ, correto? Pois muito bem, então vejamos. Quando eu olho para esse tipo de equação, eu me dou conta de que Fg na direção θ está ligado ali com uma projeção do tipo seno em relação ao peso. Então, eu escrevo aqui, menos mg seno de θ na direção θ. Então, veja, por que menos? Porque esse vetor aponta no sentido oposto a esse. E isso é igual a massa, partícula, vezes uma aceleração na direção θ, θ positivo. Certo? Qual é o grande lance aqui, né, pessoal? Bom, o lance é que a gente precisa agora compatibilizar essa aceleração aqui com uma função que leve θ, porque θ é uma função do tempo, né? Os vetores já estão tudo ok, né? Então, eu vou colocar aqui uma interrogação para que a gente possa determinar quem é o A de θ. Então, vamos aqui só tratar dos módulos. Eu já vou cancelar os termos de massa, de modo que essa equação me diz que A de θ mais G seno de θ é igual a zero. Então, eu preciso achar quem é o A de θ. Mas aqui eu já sei uma coisa muito importante, que é o seguinte. Se nós temos um raio R aqui e um raio R, o comprimento dessa circunferência aqui, deixa eu tentar destacar isso aqui com um canetão. O comprimento desse arco aqui, aproximadamente isso, né? S. O comprimento desse arco S vai ser dado por S igual a R θ. Simples assim. Como θ é uma função do tempo, isso me leva ao fato de que o arco percorrido por essa partícula vai ser um arco varrido em termos do tempo, né? Então, veja você que se tomarmos a diferencial ds dt, isso vai dar o quê? O raio é constante, nós vamos ter r dθ dt, que é a famosa relação entre velocidade linear, v, da partícula ao longo dessa direção, e ômega, que é a chamada frequência angular.
da partícula. Então, sabendo disso, eu estou em condições plenas de determinar quem é esse A de θ. A de θ é uma derivada da velocidade na própria direção θ, dθ, dt. E veja, por aquela discussão que fizemos anteriormente, quem seria isso? Esse seria o v na direção θ, que varia com o tempo. Então, essa diferencial, ou essa derivada, vai ser r ômega ou dθ dt. Uma vez que o raio é uma constante, r passa e ficamos com a segunda derivada de θ em relação ao tempo. Então, essa aceleração, de fato, é uma aceleração associada a uma segunda derivada no tempo da função θ de t. Então, essa é a nossa equação 2. Na verdade, eu vou chamar ela de 3, né? Porque essa seria a nossa 2. Então, substituindo aqui, né, de posse da equação 3, o que nós teríamos? Que essa aceleração ela é r d2θ dt2 mais g seno θ igual a zero. Eu posso dividir toda a equação por uma constante positiva r, de tal sorte que eu tenha d2θ dt2 mais g sobre r seno do ângulo θ. Essa é uma equação que é muito comum, comumente obtida aí, né, em termos das oscilações, que é uma equação, uma EDO, uma equação diferencial ordinária de segunda ordem. E essa EDO, ela pode ser resolvida através de técnicas que, em geral, são discutidas ali no curso do Moisés, mas em particular para tetas pequenos. Por quê? Para teta muito menor do que 1 radiano, o que segue é que existe uma aproximação para o seno de teta, que ele é aproximadamente teta. Então, isso pode ficar evidente na equação 5, na equação 4, né, usando essa aproximação 5, que d2 θ é igual a dt2 mais g sobre r, isso é θ igual a zero. Então, essa seria a nossa equação diferencial ordinária de segundo grau para uma partícula que oscila ali daquela forma colocada. Então, por que nós obtivemos isso? Para que a gente possa caracterizar essencialmente esse terminho que aparece aqui. Porque esse termo é aquele que rege, de acordo com um conjunto muito grande de exemplos colocados no Moisés, aquilo que se chama de frequência angular natural das oscilações. Isso aqui é a frequência, quer dizer, o quadrado, né, da frequência angular natural dessas oscilações aqui em cima, das oscilações de uma partícula em torno do ponto de equilíbrio P, correto? Então, desse modo, o que a gente sabe é que a frequência angular é ômega raiz de G sobre R. E, portanto, o período dessas oscilações, que é 2π sobre ômega zero, vai ser 2π raiz do raio R sobre G. E isso conclui aquilo que é pedido para que nós demonstrássemos. Ou seja, primeiro nos foi pedido que obtivéssemos qual é que de fato essa é uma oscilação, né, em torno do ponto de equilíbrio para pequenos ângulos. Isso foi demonstrado, né? A gente demonstrou que isso é um movimento harmônico simples ao obtermos a EDO. Então a gente poderia simplesmente destacar isso aqui, né? Portanto, demonstramos tratar-se
D1MHS. Porque as soluções desse problema são as mesmas soluções, o mesmo tipo de solução associada a uma partícula que se locomova num sistema massa-mola, por exemplo, embora os parâmetros sejam diferentes. No sistema massa-mola, o ômega é raiz de K sobre a massa. Aqui é G sobre R. Correto? Então é isso. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Se gostou do vídeo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo e até a próxima.